A minha saudação a todos vocês que estão ligados, conectados conosco aqui na TV Canção Nova. Começa a partir de agora a edição de hoje do programa Ponto de Encontro, o programa com notícias, com informações e que traz os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. Semanalmente nos encontramos nesse horário e partilhamos com vocês os principais acontecimentos que marcam a caminhada na vida da Diocese de Caxias do Sul. O programa Ponto de Encontro, edição de hoje, terá como destaques: 144ª festa em honra a Santo Antônio de Bento Gonçalves reuniu mais de 8.000 devotos. O dia 13 de junho foi feriado no município de Bento Gonçalves porque foi festejado o santo padroeiro da cidade, Santo Antônio. Durante todo o dia, uma programação religiosa e também social movimentou a paróquia Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves. Tudo começou ainda muito cedo, às 6 horas da manhã, com a alvorada festiva e o repicar dos sinos da paróquia Santo Antônio e de todas as comunidades que integram a paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves. Ao longo de todo o dia foram celebradas 5 missas, às 7 da manhã, às 8h30, às 10 horas da manhã, às 15 horas a celebração campal, que foi retomada, e depois a última missa do dia, às 18 horas. Um ponto muito forte foi a celebração da missa campal, presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon, celebração esta que foi retomada depois de 2 anos de interrupção devido à pandemia, e ainda também a procissão com a imagem de Santo Antônio pelas ruas centrais de Bento Gonçalves. E nesta edição ocorreu uma bênção especial com a relíquia de Santo Antônio num voo panorâmico no centro de Bento Gonçalves, e o padre Luiz Carlos Conte, da paróquia que integra a equipe sacerdotal da paróquia Santo Antônio, abençoou do alto, então, os devotos e também a cidade de Bento Gonçalves. E uma chuva de pétalas de rosa também foi proporcionada durante o voo panorâmico. Foram 18.000 pétalas de rosa que foram jogadas do alto, então, durante este voo panorâmico. O programa Ponto de Encontro esteve então no Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves. Nós vamos ter a participação aqui do bispo diocesano Dom José Gislon e ainda também a participação do padre Luiz Carlos Conte com a relíquia de Santo Antônio. O padre Luiz Carlos Conte abençoou Bento Gonçalves no dia dedicado ao santo padroeiro do município. Ainda no programa Ponto de Encontro, edição de hoje, Rádio Miriam Caravaggio passa a operar na frequência FM, a emissora oficial da Diocese de Caxias do Sul, com mais de 65 anos de história e de caminhada, deixou o sinal 1160 AM e já transmite toda a sua programação na frequência 95.7 FM para toda a região da Serra Gaúcha. A emissora ainda está operando em caráter experimental e também para diversos ajustes na melhoria do sinal, enfim, buscando a melhor condição técnica para a frequência 95.7 FM. A emissora iniciou a geração nesta frequência perto das 11h30 da manhã do dia 15 de junho, o horário em que tradicionalmente é veiculado o programa A Voz do Santuário, que existe desde o início da Rádio Miriam Caravaggio. O superintendente da Rádio Miriam, padre Alcindo Trubian, e também o coordenador-geral da emissora, Benildo Bordignon, estarão falando aqui no programa Ponto de Encontro sobre este passo importante na Rádio Miriam Caravaggio, que agora já está na frequência FM, na sintonia 95.7 FM.
Estes são os assuntos da edição de hoje do programa Ponto de Encontro, que já começou aqui pela TV Canção Nova, Rio Grande do Sul. É o nosso encontro semanal, onde a gente leva até você os principais acontecimentos da nossa Diocese de Caxias do Sul. E vamos ampliando as informações da edição de hoje do programa Ponto de Encontro, 144ª Festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves reuniu mais de 8.000 devotos no dia 13 de junho. O município de Bento Gonçalves festejou nesta segunda-feira, 13 de junho, o seu santo padroeiro. A 144ª Festa de Santo Antônio levou milhares de devotos ao santuário durante todo o dia. O ponto alto foi a celebração da missa campal das 15 horas, presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon. Após a celebração, a tradicional procissão com a imagem de Santo Antônio foi realizada pelas ruas centrais do município. Neste ano, a festa de Santo Antônio teve como tema: como Santo Antônio ensina com sabedoria, fala com amor. O bispo diocesano de Caxias do Sul concedeu entrevista coletiva à imprensa minutos antes da missa campal e destacou a alegria com a retomada da festa em Bento Gonçalves depois da pandemia. Essa 144ª festa em honra a Santo Antônio, depois de 2 anos de pandemia, com abertura, participação do povo, a missa campal, nos fala de comunhão, de proximidade. De proximidade porque sentimos essa sede de encontrar-se, de celebrar, de festejar a vida, a partir da realidade também da fé do povo de Deus. E sabemos que Santo Antônio foi uma figura histórica no seu tempo, que envolveu multidões, na escuta da palavra de Deus, mas também, através das suas pregações, tocou o coração das pessoas para a caridade, para a fraternidade e a partilha. Eu creio que o momento que nós vivemos, principalmente para nós, no contexto de Serra Gaúcha, nesse momento da história, com o clima todo de inverno, é sempre um apelo à festa de Santo Antônio, à solidariedade e à caridade, mesmo no contexto que vivemos hoje. E creio que essa marca muito forte nessa realidade aqui da região de Bento nos faz memória dos imigrantes que já desde o início trouxeram essa devoção porque vinha de uma realidade de partilha, de solidariedade, mas também de fome, de muitas dificuldades. Eu penso que essa lição histórica dos nossos antepassados, que se perpetua através das gerações, seria bonito se fosse acolhido também no coração dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, porque o sentido da caridade no Evangelho ele é muito pertinente. Toda a mensagem do Evangelho é um olhar para a vida, olhar também para aqueles que estão à margem do caminho. E Jesus foi muito claro quando fez o anúncio do Evangelho, o anúncio do Reino. Ele teve esse olhar de amor, compaixão por aqueles que estavam também à margem da sociedade. Obrigado, Dom José Gislon, bispo diocesano de Caxias do Sul, durante entrevista coletiva no Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves, por ocasião da festa, então, do Santo Padroeiro de Bento Gonçalves. E nesta edição da festa ocorreu algo peculiar. Pela primeira vez, uma bênção dada a bordo de um helicóptero por um sacerdote que integra a equipe paroquial da paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves. Sim, foi durante a procissão que ocorreu logo após a missa campal das 15 horas, presidida pelo bispo diocesano Dom José Gislon. O padre Luiz Carlos Conte, com a relíquia de Santo Antônio, esteve a bordo de um helicóptero e abençoou os devotos e a cidade de Bento Gonçalves. Também nesse momento foram jogadas do alto cerca de 18.000 pétalas de rosa e ainda balões também tomaram conta do céu de Bento Gonçalves nesse momento. A bênção num voo panorâmico foi ofertada, foi custeada por um devoto, um casal devoto de Santo Antônio. Ainda alguns minutos antes de ocorrer a bênção, já com a relíquia de Santo Antônio, o padre Luiz Carlos Conte conversou conosco no interior do santuário em Bento Gonçalves.
Com a bênção de Santo Antônio, queremos cultivar sempre mais a presença desse grande santo em nosso município. Nós estamos fazendo pela primeira vez esse voo panorâmico, é um sonho que um festeiro devoto de Santo Antônio sempre teve. Então queria que essa imagem de Santo Antônio que vou levar sobre a cidade seja um momento de muita bênção. Nós queremos também derramar mais de 18.000 pétalas de rosas, que todo o povo de Bento Gonçalves seja abençoado. Pela intercessão de Santo Antônio, nós sempre vamos saber que ele vai nos ajudando na evangelização. É um meio moderno, é um meio muito importante e também, quem sabe, é um voo mais alto para a nossa cidade, para nossos devotos de Santo Antônio, para realmente retomarem esse caminho que Santo Antônio percorreu, de muita paz, de muito bem para cada um, seja dentro de casa, dentro das famílias, dentro das várias instituições que a nossa cidade tem, que essa paz e bem reine sobre toda a nossa cidade. Pela intercessão de Santo Antônio, desça mais uma vez a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Padre Luiz Carlos Conte, integrante da equipe sacerdotal da Paróquia Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves. Na próxima edição do programa Ponto de Encontro, nós teremos aqui diversos depoimentos também de devotos de Santo Antônio que partilham conosco sobre a sua devoção ao santo padroeiro de Bento Gonçalves e também a participação do casal coordenador de festeiros da 144ª Festa de Santo Antônio. Nós vamos agora para o nosso intervalo, em seguida voltaremos para destacar Rádio Miriam Caravaggio opera no FM na sintonia 95.7.